Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos refletir nessa manhã sobre essa passagem que marca o início do ministério de Jesus, aquilo que ele começou há mais de 2000 anos atrás e que continua até os dias de hoje, mudando e transformando vidas, transformando o mundo. Esse evangelho que chegou na minha vida, chegou na sua vida, que agora está chegando no Pantanal, com a ida dos nossos missionários, com as igrejas que estão sendo plantadas ali. Vocês ouviram que algumas comunidades não têm nem igreja, e a única presença evangélica ali é a Igreja Batista, através dos radicais, através da Junta de Missões Nacionais, através da PIB de Rio Verde. Então nós temos o privilégio de ir aonde ninguém vai e anunciar a salvação que está em Cristo Jesus. Marcos capítulo 1, vamos ler do versículo 14 ao 20, que diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Versículo 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: venham, siga-me e eu os fareis pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes no barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado, ó Deus, pelo testemunho que já ouvimos dos missionários. Mas agora queremos que o Senhor fale conosco, ó Deus, também através da sua palavra. Porque nós cremos que quando a Bíblia fala, é o Senhor quem fala, ó Deus. Fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então Jesus aqui ele está começando o seu ministério. Ministério que durou ali por volta de 3 anos. E durante 3 anos, Jesus ele impactou o mundo. Durante 3 anos, Jesus formou discípulos que levaram a sua mensagem adiante, levaram o evangelho que hoje nós conhecemos a todas as nações ali. E meus irmãos, é interessante, porque antes desses momentos, nós vemos que João Batista, que foi anunciado como aquele que viria preparar o caminho para o Messias, ele anunciava a salvação por meio do batismo e arrependimento de pecado. Mas ele disse: virá alguém que é maior do que eu, e eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos pés. E depois dessa passagem, Jesus vem e é batizado pelo próprio João Batista. Depois que Jesus é batizado, ele é levado ao deserto para ser tentado. E ali ele vence Satanás em todas as tentações. E depois que ele sai do deserto, ele recebe a notícia que João havia sido morto. João, seu primo, seu amigo, que preparava o caminho para a sua chegada, tinha cumprido a sua missão e agora estava com Deus. E então Jesus entende que era o momento de começar o seu ministério. E meus irmãos, Jesus vai para a Galileia. Não sei se os irmãos conhecem aqui, mas a Galileia, podemos dizer hoje, seria a periferia ali daquela região. A Galileia não era um grande centro religioso ou político da época, não. A Galileia era um dos lugares mais necessitados da salvação, da graça, da compaixão e graça que o Messias veio trazer a este mundo. E Jesus vai para esse lugar. E Jesus, ele anuncia: é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar, que se encontra ali no versículo 15, Jesus ele destaca que o início do seu ministério é marcado pelo arrependimento e pela crença nas boas novas, na mensagem que ele veio trazer ao mundo. Jesus dizia: o tempo chegou, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou até vocês. E diante desse reino, diante dessa mensagem, arrependam-se e creiam nas boas novas. Meus irmãos, da mesma forma, hoje nós precisamos continuar anunciando essa mensagem. A mensagem do evangelho não mudou.
A mensagem que o povo batista brasileiro, que os irmãos da Igreja Batista em Rio Verde anuncia, é a mesma mensagem que Jesus começou o seu ministério. O reino de Deus chegou. O fim está próximo. Jesus irá voltar. O juízo de Deus será derramado. O juízo de Deus chegará para todos nós. Por isso, arrependam-se. Por isso, creiam nas boas novas. E meus irmãos, quando eu tive o primeiro contato lá no Pantanal, depois de ter passado 8 anos na Amazônia, no Pantanal eu tive experiências que eu não vivi na Amazônia. Pude visitar o Lucas e a Marta lá no campo. Lembro que ano passado a igreja fez uma campanha para a gente doar a cama do Lucas e da Marta. Então a cama que eles dormiram durante 1 ano no Pantanal foi a PIB de Rio Verde que abençoou. E nós fomos levar a cama, não foi, Felipe? O Lucas. E chegamos naquela comunidade. Eu, com a minha experiência de Amazônia, esperava encontrar outras igrejas, ir lá falar com o pastor da Assembleia de Deus, né, os irmãos. E chegamos naquela comunidade, não tinha igreja, não tinha evangélico, não tinha crente. E nós estávamos chegando lá com a igreja para aquela comunidade. E a mensagem, qual foi a mensagem que nós pregamos lá? A mensagem de Jesus. O reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus está próximo. Por isso, arrependam-se e creia nas boas novas. No Pantanal, meus irmãos, nós temos o privilégio de sermos os primeiros a chegar. Eu não sei se isso é um privilégio ou se isso é vergonhoso. Porque, pensando na quantidade de evangélicos que temos na nossa nação, era para o Brasil já ser, de fato, a nação cujo Deus é o Senhor, como alguns falam por aí. Mas nós temos comunidades, lugares distantes, que ainda não ouviu falar que Jesus é a solução. Mas nós vamos avançar, nós vamos chegar lá, amém, meus irmãos? Nós vamos chegar nessas comunidades, através de radicais, através das suas orações, através do movimento das igrejas batistas, nós vamos conquistar a pátria para Cristo. Esse é o nosso sonho enquanto Junta de Missões Nacionais, enquanto povo batista brasileiro. Nós vamos ganhar a pátria para Cristo. Mas para isso nós precisamos ir onde ninguém vai. Nós precisamos chegar às comunidades ribeirinhas, pantaneiras da nossa nação, no Pantanal, na Amazônia. Nós precisamos anunciar a mensagem de Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E, meus irmãos, o mais legal disso tudo é que a gente não precisa ir até o Pantanal para anunciar que o reino de Deus está próximo. Acredito que no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, ainda há pessoas também que ainda não se entregou a esse reino de Deus, que muda e transforma a realidade, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida e deseja transformar outros através da sua vida também, meus irmãos. Então anuncie, pregue, fale do amor de Deus. Acabamos de passar por uma campanha de missões mundiais. No amor do Pai, vamos completar a missão. E, meus irmãos, a segunda coisa que eu quero destacar tem a ver com esse tema. Todos nós somos chamados para, no amor do Pai, completar a missão também. O texto continua dizendo que enquanto Jesus foi para Galiléia, ele andava à beira do mar. E Jesus viu Simão, versículo 16. Jesus viu Simão e seu irmão André. Eles jogavam redes, pois eles viviam da pesca. E Jesus olha para aqueles 2 meninos, daqueles 2 jovens, e eu fico imaginando Jesus falando para eles: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente, pescadores de almas. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que gostam de pescar. Quem gosta de pescar aí? Teve um jovem lá na classe lá que disse que ia para o Pantanal só para pescar. E, meus, de fato, lá no Pantanal a pesca é maravilhosa, né, Lucas? A pesca é abundante. Os meninos aí não passam, não. Lá eles comem picanha de peixe, né? E, meus irmãos, além da gente ter ali pescadores, pessoas que de fato vivem da pesca, Deus está enviando para ali não apenas pescadores de peixe. Deus está enviando para aquelas comunidades, para aqueles lugares, pescadores de almas, pescadores de gente. E quem está enviando esses pescadores somos nós, a igreja do Senhor, que fomos chamados por Jesus para ir ao encontro daqueles que estão sedentos, daqueles que estão precisando de salvação. Talvez você pense: não, mas Jesus só chama quem é jovem. Ou Jesus só chama quem é médico, quem é engenheiro, ou quem tem muito dinheiro, ou alguém que deu certo na vida. Meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade desse contexto,
nós olhamos para a vida de Simão, que é Pedro, nós olhamos para a vida de André e depois de Tiago e João. Esses meninos aqui, quando eu falo meninos, é porque de fato eles eram jovens, eles eram novos. Esses jovens aqui, de acordo com a escola judaica da época, eles precisavam estar servindo junto aos rabinos, juntos aos mestres da lei. E aqui nesse contexto, Jesus encontra esses jovens pescando, ajudando seus pais. Então nós podemos entender que eles não tinham capacidades intelectuais ou disposições para seguir os ensinamentos da época ali, através da escola judaica. E eles precisavam voltar para junto dos seus pais para ajudarem na profissão dos seus pais. Mas eu quero dizer, diante disso, é que Jesus chama pessoas comuns. Pessoas como eu e você. Pessoas que às vezes a gente pensa que, poxa, mas eu só tenho 19 anos, né, Mateus? Vou fazer meu aniversário no campo missionário, né? Meus irmãos, Jesus chama pessoas simples. Mas Jesus chama pessoas dispostas a servir no reino de Deus. E, meus irmãos, enquanto igreja do Senhor, enquanto PIB em Rio Verde, todos nós somos chamados a completar essa missão que Jesus iniciou há mais de 2000 anos atrás, no início do seu ministério. A continuar anunciando a mensagem de salvação. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Todos nós, enquanto discípulos de Jesus, somos chamados a anunciar essa salvação. E Jesus não chama rico, Jesus não chama empresário, Jesus não chama médico, enfermeiro, ou seja lá qual foi a profissão. Jesus chama servos. Jesus chama pessoas que estejam dispostas a servir com o seu tempo, com a sua vida e com disposição na sua obra. Deus hoje nos chama, meus irmãos, para anunciarmos esse amor gracioso, para anunciarmos essa boa notícia a partir do lugar onde nós estamos. Eu quero contar um relato aqui de uma pessoa comum, uma pessoa simples. E ele está aqui entre a gente, é o irmão Edson. Dá um tchau aí, irmão Edson. Desculpa, tá, querido? Mas, irmão, eu conheci o irmão Edson lá na Amazônia ano passado, lá no barco. Eu pensava que ele era o diácono, né? Ele era o vice-presidente da igreja e tal. E eu falei, oi, pastor Edson, lembra no aeroporto? Eu não sou pastor não, estou acompanhando a viagem, né? Estou chegando agora aqui na igreja. E aí, lá no barco, a gente teve algumas experiências de visitar algumas casas, de visitar alguns lares. E aí, naquele bate-papo ali do refeitório, né, que às vezes é consultório e é dormitório, a gente estava conversando e ele comentou comigo que trabalhava na área de energia solar, né? Trabalhava nesse ramo. E, meus irmãos, lá na comunidade do Pantanal, uma das nossas maiores dificuldades para a Casa dos Missionários é o quê, Marta? Energia. Lá não tem luz para todos ainda, gente, não chegou. Lá as casas não têm energia, e algumas casas que têm energia é através da energia solar. Então Deus me levou lá para a Amazônia para encontrar o irmão Edson e dentro do barco a gente fazer um plano para a energia na Casa dos Missionários. E, meus irmãos, o que eu quero destacar não é falar do irmão Edson, nem engrandecer o nome dele, não. É mostrar que Deus usa pessoas disponíveis, pessoas simples, pessoas que estão disponíveis para fazer com que a obra de Deus avance e aconteça através da nossa profissão, através daquilo que nós já exercemos. Esses homens que vão seguir para o Pantanal conosco, eles, às vezes, não são nem teólogos, né, Felipe? Mas eles estão com o coração disponível para ir anunciar a salvação lá na comunidade da Sara, no São Gabriel. Meus irmãos, para a glória de Deus, depois de um ano de planejamento, nós finalizamos todo o projeto, levantamos todos os nossos custos, tudo aquilo que a gente precisa, e nós vamos instalar a energia na casa dos radicais lá no Paraguai Mirim. Meus irmãos, radical vai beber água gelada, né, Lucas? Olha, você toma água gelada? Levanta aí, irmão, quem toma água gelada todo dia. Lá no Pantanal, a graça era quando alguém passava e dava uma água gelada, né, Marta? E, meus irmãos, o radical vai parar de fazer carne de sol, né? Porque agora vai ter congelador para guardar ali a carne para fazer um churrasquinho, né? Meus irmãos, é coisa simples do dia a dia, que é a realidade dos nossos missionários. A Sara também, na comunidade dela, tchau, Sara. A Sara trabalhou numa comunidade 2 dias de barco do município mais próximo. E ela foi ter energia agora porque agora tem uma base do Corpo de Bombeiro lá devido às queimadas. E o Corpo de Bombeiro cede energia para a casa da Sara dos missionários.
Então, nisso tudo, a gente vê também a graça de Deus acompanhando nossos missionários. Mas Deus, ele chama a igreja dele. Deus chama o seu povo. Deus nos chamou, assim como chamou Simão, assim como chamou André, assim como chamou Tiago e João, para estarmos disponíveis para que a obra dele avance e aconteça. A terceira coisa que eu quero destacar nessa manhã é que também nós precisamos dar uma resposta imediata. Nós precisamos, de maneira rápida e objetiva e direta, darmos uma resposta em direção àquilo que Deus deseja que façamos. O versículo 18 diz: no mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também os seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Esses homens, esses discípulos de Jesus, deram uma resposta imediata para o chamado imediato de Jesus. Às vezes a gente enrola demais. Às vezes a gente arruma desculpa. Às vezes fala, não, Jesus, deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu criar os meus filhos, deixa eu sair minha aposentadoria e eu vou lá no Pantanal, eu vou lá na Amazônia, ou eu vou aqui no Goiás mesmo, ali na casa do meu vizinho. Mas deixa eu terminar minhas coisas. Meus irmãos, aqueles homens estavam em pleno trabalho, em plena vocação. E Jesus os chamou. E a resposta daqueles homens foi uma resposta imediata. Que nessa manhã não arrumemos desculpas para cumprir aquilo que Deus deseja que façamos. E como o lema dessa igreja diz, né? Missões é do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Missões começa aqui e agora, a partir de onde nós estamos. Talvez Deus não te leve para o Pantanal, como essa caravana está indo e os nossos radicais, mas Deus deseja te usar a partir de onde você está, meu irmão. Nós somos chamados para transformar realidades do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Nós somos chamados por Jesus, que começou essa missão e ele passou para nós, pessoas simples, comuns, como os discípulos. Mas o mais legal disso tudo é ver que, depois desse chamado, aqueles homens, Pedro, André, Tiago e João, que eram pessoas simples, esses homens transformaram o mundo. Através deles, o evangelho chegou até nós, meus irmãos. Isso mostra o que Deus pode fazer quando nós decidimos obedecer a Ele, quando nós decidimos nos entregar a Ele, através da nossa vocação, através daquilo que nós já fazemos, como Deus tem usado o irmão Edson, tem usado o irmão João, tem usado Felipe, pastor Dunga, outros irmãos aqui que amam a obra missionária. Deus deseja usar a sua vida também, meu irmão. Mas para isso precisamos estar disponíveis, entendermos que também somos chamados para completar a missão. Quem vai transformar o Brasil, meu irmão, não é partido tal, nem partido A, nem partido B. Quem vai transformar o Brasil é Jesus Cristo. E sabe o que é mais legal disso tudo? Ele já está fazendo. E nós não podemos ficar de fora dessa missão. Deus também nos chama, nesta manhã, para completar aquilo que Ele começou há mais de 2000 anos atrás. E que também não venhamos nos esquecer que o fim está próximo. E a mensagem é: arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a nossa missão. Então, como igreja do Senhor, possamos assumir essa convocação, esse chamado imediato, como uma resposta imediata, e irmos em direção daqueles que precisam e necessitam da salvação. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos alertou sobre a urgência da missão, nos constrangendo, ó Deus, com jovens radicais que estão deixando, Deus, a sua vida, o seu comodismo. Alguns deixaram até o trabalho, ó Deus, a família, para cumprir a vocação que o Senhor confiou a eles, ó Deus. E, Pai, obrigado porque também o Senhor nos chamou para fazer parte dessa missão junto a eles. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor começou isso através do seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus passou isso aos seus discípulos que chegou até nós.
E, Pai, que o Senhor nos ajude, por meio do seu Santo Espírito, a completar a missão, Deus, que o seu Filho confiou à sua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela primeira igreja batista em Rio Verde, que tem sido, ó Deus, uma igreja missionária. Muito obrigado, Deus, porque durante esses anos o Senhor tem sustentado essa igreja, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, cada irmão que faz parte desse corpo. E que juntos possamos ganhar, Deus, Rio Verde, Goiás, ganhar a nossa pátria e as nações para Cristo, ó Deus. Não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo. E obrigado por nos chamar para essa obra tão nobre, tão especial, Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém.